2 horas depois, eu ainda estava na casa de Helena, tentando entender até onde aquilo tudo iria nos levar. Eu revisava extratos e mensagens do marido na tela do celular dele, quando eis o detalhe que mudou tudo. O extrato bancário de janeiro de 2024 mostrava cobranças constantes vindas de uma mensagem associada à amante, pedindo pagamentos para manter um casamento luxuoso que não era nosso. Do bolso do casaco dele, encontrei um envelope esquecido, com uma nota confidencial dobrada dentro. Aquilo não era apenas papel, era uma peça de prova que colocava sob a luz o cerco financeiro que nos sufocava. A soma das cobranças era grande, mas o que me atingiu foi o susto de ver o quanto esse segredo já nos custava. A pressão já não era só financeira, era sobre reputação, sobre manter a aparência diante das filhas, diante da vizinhança. A revelação veio de uma junção de coisas concretas: o extrato, o envelope, a anotação que falava de luxo que não cabia mais. Antes disso, na noite anterior, ele havia tentado me enrolar com palavras de culpa. Na sala de jantar, ele tentou fazer parecer que eu era quem quebrava a harmonia da casa. Mostrou uma tela iluminada com uma conversa de texto, o print da conversa.webp, onde falava de pagamento sob ameaça, insinuando que minha postura podia arruiná-los. Ele disse que eu exagerava, que aquilo era apenas um mal-entendido. O tom dele não era de conflito aberto, era controle. Eu ouvi cada comentário dele, senti o peso de cada justificativa, e ainda assim, a minha decisão já existia ali, membranada pelo medo de perder tudo, mas firme na ideia de não cruzar linhas. A conversa revelava uma pressão que não era só financeira, era a tentativa de me demolir pelo medo. Eu fiquei quieta, guardando as palavras dele como se fossem uma arma apontada para meus filhos. Foi nesse momento que a minha decisão começou a se desenhar. Não era apenas reagir, era planejar com base em provas. No amanhecer seguinte, no corredor da casa, eu encarei a realidade com Dona Rosa, minha amiga de confiança. Eu retruquei o silêncio com uma ação concreta. Eu a gravei na gravação, áudio, conversa com MP3, durante a conversa que tivemos para falar sobre o risco financeiro e a necessidade de falar com alguém fora do círculo doméstico. Apresentei a situação para ela com as informações que tínhamos, o envelope, o extrato, as mensagens. Dona Rosa não hesitou, sugeriu que eu denunciaria o risco de forma interna e procuraria orientação jurídica sem delongas. A conversa parecia ser mais que uma simples troca de confidências. Era a definição de quem estaria do meu lado quando tudo começasse a desabar. A partir dali, a net de apoio ficou clara. A cada fala dela, eu percebia como a reputação poderia ser preservada se eu agisse com estratégia, não com impulso. A gravidade do que tínhamos descoberto já mudava a forma como eu via o futuro da nossa casa. Naquela manhã, na cozinha, decidi cancelar qualquer plano de casamento luxuoso com base nas informações que tínhamos coletado. Eu escrevi a nota, mos manual, mos cancelamento. Testei com as palavras exatas para não deixar espaço para mal-entendidos. Não era apenas uma recusa de gastar, era uma reconfiguração de prioridades. O custo emocional era alto. Deixar de alimentar aquele sonho poderia parecer fracasso para alguns, mas para mim significava proteger a família. O que começava como uma chantagem financeira evoluía para uma reorientação de poder. Eu não iria ser reduzida a uma musa de luxo que cede ao preço imposto por quem não sabe o que significa sustentar uma casa com filhos. A nota manual refletia minha decisão: manter a casa, proteger as crianças, reorganizar a herança emocional para que o menos doloroso fosse o custo a curto prazo. A partir dali, a história ganhou contorno legal, não apenas emocional. O dia seguinte foi de passos firmes. Eu ainda não sabia tudo, mas já havia visibilidade do caminho que precisávamos trilhar. A cada documento que eu revia, o extrato, as mensagens, a nota confidencial, eu via que o jogo mudava de eixo. O que antes era uma estratégia de manter a face tornava-se uma estratégia de proteção real. A rachadura que o segredo causava na nossa vida familiar precisava ser fechada com ações concretas. Eu guardei cada prova em um canto seguro, pronto para apresentar à advogada, pronta para reforçar nossa posição.
O que era apenas uma tensão doméstica começou a se transformar em uma história de defesa, com a certeza de que eu não estaria sozinha. A minha decisão de confrontar de forma contida, de buscar orientação jurídica, de documentar tudo, começou a desenhar um novo equilíbrio de poder baseado em evidências, não em promessas vazias. E agora eu estou contando o que aconteceu para que não haja dúvidas. A pressão financeira que se anunciava como ameaça não ficou apenas no rascunho de uma planilha. Ela ganhou forma em cada documento, em cada decisão tomada para preservar os filhos, e a nossa casa, enfim, começa a se reorganizar, não ao redor do luxo, mas em torno de uma verdade que não pode mais ser ignorada. Se ela quiser o luxo, vai ter que aprender a gerir a perdição da família. 2 dias depois, sentei na sala de estar com a casa silenciosa ao redor. Eu, Helena, alinhei sobre a mesa uma pilha de papéis que não deveriam se misturar. Extratos bancários, mensagens salvas no celular e uma pasta amarrotada com anotações médicas que não tinham relação óbvia com o que eu começava a suspeitar. No canto inferior esquerdo, meu olho caiu no print pions extrato X917 de um PNG, aberto na tela do notebook, como se alguém tivesse deixado a linha do tempo toda ali, pronta para eu seguir. O que eu via não era descrédito, era coerência, pagamentos recorrentes para um luxo que não cabia no orçamento familiar, cobranças que vinham com uma assinatura de alguém que dizia amar a esposa, mas que na prática tentava manter as coisas sob controle com silêncio e segredo. Eu pesei cada número, conferi com as notas antigas que ele me entregara e percebi que o custo que eu precisava considerar não era apenas financeiro. O custo era moral. Cada linha indicava uma escolha que eu seria forçada a enfrentar publicamente, diante de meus filhos, diante da escola, diante da vizinhança. A sala, que sempre foi o nosso espaço de refúgio, parecia murchar com o peso dessas descobertas. Fechei o print extrato. X917 um PNG, guardei a pasta na gaveta, em silêncio, sem alarde. E respirei fundo para não deixar que o tremor da mão traísse minha calma. O envelope que encontrei na gaveta, escondido atrás de recibos de farmácia, carregava uma nota de confidência enviada pela amante, pedindo pagamento para manter o que eles chamavam de casamento de fachada. A assinatura era dele, o tom era de ameaça velada. Não era apenas uma questão de dinheiro, era poder que ainda girava nos bastidores da nossa casa. Eu sabia. Tudo se encaixava numa verdade incômoda que eu não queria enfrentar, mas que precisava ser aceita para que a família pudesse respirar de novo. Às 9 horas, no consultório da advogada, o advogado Lucas Mendes abriu o notebook e apresentou estratégias legais para a contenção de danos. Mostrou o contrato, Protecal, família, PDF, apontando pontos de guarda compartilhada, medidas para blindar contas e como evitar que a chantagem virasse processo criminal por extorsão. Anotei cada linha. Prazos, documentos, a possibilidade de uma carta de proteção para evitar contato direto com ele. A conversa foi prática, sem dramatização, apenas fatos, prazos e a certeza de que eu precisava manter minha dignidade em meio a uma tempestade que poderia derrubar tudo. Eu entendi ali que o tempo era nosso inimigo quando o assunto era silêncio e que cada decisão precisaria nascer de uma base legal sólida. Você arriscaria tudo para proteger seus filhos? A pergunta atravessou minha mente como um teste real da minha decisão, não para me provocar, mas para medir o que eu seria capaz de suportar. Enquanto o contrato Protecal família.pdf ficava aberto, eu já via as margens abertas pela estratégia de defesa, o espaço para agir sem ceder a chantagens diretas. Saí do consultório com a sensação de que a maré havia mudado. Eu tinha uma ferramenta entre as mãos e um caminho que precisava ser seguido, sem tropeçar na vaidade do luxo. Voltei para a casa temporária com a cabeça mais clara, guardei os papéis em uma pasta segura, juntei minhas anotações e me preparei para conversar com as filhas de modo simples, sem dramaticidade, apenas com o que era necessário para protegê-las. À tarde, no apartamento alugado temporariamente, organizei uma reunião com as filhas para explicar a situação sem dramatizar. Mostrei a nota,
para filhas.docs. Li trechos objetivos sobre o orçamento, a necessidade de uma guarda compartilhada e de manter a casa estável enquanto ajustávamos o que precisava ser ajustado. Eu disse que o nosso foco não era o pai em si, mas o que fazer para que elas continuassem estudando, brincando e dormindo sem medo. Elas fizeram perguntas diretas. Eu respondi com dados. Haveria um novo orçamento, havia uma linha de proteção para as crianças, haveria afastamento gradual para reduzir a influência de pressões externas. A proximidade entre nós ficou mais forte ali, num tom de verdade que poderia doer, mas que tinha o propósito de evitar ferimentos maiores no futuro. Guardei o celular com as mensagens da chantagem, o caderno de despesas que eu usava para comparar gastos, e deixei claro que não haveria espaço para segredos que pudessem nos ferir de novo. Quando perguntaram se o pai ainda iria participar de algum modo, respondi que o que importava era a segurança delas. Ele poderia existir na vida delas na forma de responsabilidades legais, não de mentiras que andavam nos corredores da casa. Ao fim da reunião, senti uma confiança de quem sabe o que não pode mais voltar a acontecer. O peso do peso mudou o peso da responsabilidade. À noite, na varanda, voltei à decisão tomada: não me submeter a chantagens financeiras que financiaram o luxo. Gravai uma testemunha informal. A gravação testemunhoinformal.wav, para ter uma prova de que eu não aceitaria mais condições que destruíssem a minha casa. O silêncio da casa foi substituído por uma respiração firme. O relacionamento começou a se romper sob o peso da verdade, com mensagens secas, tentativas de aproximação recusadas e uma distância que eu não permitiria atravessar de novo. O barulho do entorno parecia confirmar que eu não estava sozinha. Vizinhos, a rede de apoio da escola, amigos da comunidade, todos começavam a se mirar como uma linha de defesa. Eu me movi com passos calculados. Guardei documentos, organizei a vida para além do presente e passei a preparar a próxima jogada: desobrigar a casa do controle financeiro dele, manter distância, proteger as crianças e a nova vida que estávamos construindo. E naquele momento, com as provas já presentes, com as vozes dos meus aliados ganhando espaço, eu soube que não iria ceder. A verdadeira dívida não está no preço do casamento, mas no preço de manter segredos que racham a casa. 3 dias depois, às 9h30 da manhã, eu estava na cozinha quando o celular vibrou. A tela mostrou a conversa entre Marcos e Valentina. Valentina pedia dinheiro para manter o casamento luxuoso. Salvei a captura como print conversa Marco Valentina PNG e guardei no drive seguro do notebook. O conteúdo era direto: exigência de pagamento imediato, sob ameaça de escalar a pressão se as condições não fossem atendidas. Não era boato, era chantagem explícita para controlar nosso orçamento e, por consequência, a casa onde criávamos as minhas filhas. Cada frase batia como golpe. Dinheiro, luxo, permanecia. Alguém era poupado. Eu não. Levei a conversa para a gaveta. Fechei a porta do reaquecimento emocional e comecei a planejar a resposta com números, não com promessas. Naquela noite, na garagem, liguei para a advogada. Ela atendeu com a voz curta, objetiva. Expliquei que precisava de uma estratégia para neutralizar a chantagem sem destruir tudo o que tínhamos. Abri o plan, Protecal, família.pdf e começamos a alinhar etapas. Notificações formais, registro de todas as despesas suspeitas, caminhos de comunicação apenas por escrito e uma janela legal para proteger as crianças enquanto a defesa ganhava corpo. O plano não era um ultimato, era uma linha de defesa para segurar a casa e a educação das minhas filhas. Enquanto falávamos, reparei na lavanderia, entre roupas, numa jaqueta com etiqueta de marca caída no canto. Não parecia ter relação direta com a chantagem, mas o tipo de detalhe dizia algo. Dinheiro circulava por vias complexas, com sinais de riqueza que não batiam com as palavras dele. Aquilo ficou na minha memória como uma pista de custo maior para eu enfrentar. Na manhã seguinte, sentei na sala de reuniões comunitária e expliquei aos vizinhos, sem melodrama, apenas os fatos. Houve pressão financeira destinada a forçar um padrão de vida que não podíamos sustentar. A ata reunião PDF
Registrou as falas, as perguntas e a conclusão de que proteger as crianças era a prioridade. Dona Rosa ficou por perto, observou cada passo e confirmou com um aceno que estava ali para apoiar. O encontro mostrou que a vizinhança podia ser uma rede de apoio real, contatos, informações sobre serviços legais e uma presença que mostrava que não estávamos sozinhos. A reunião não apagou o problema, apenas deslocou o eixo do medo para uma frente de solidariedade. A reputação não recuou, ganhou legitimidade ao mostrar que a mãe não iria recuar diante da chantagem. Ao final da tarde, voltei para casa e escrevi a carta Earicep Piaquitemp.docs, uma separação temporária para preservar a casa e os filhos. Não foi gesto impulsivo, foi uma linha de defesa clara, distância emocional com Marcos até que a situação estivesse sob controle legal, com os termos bem documentados. A carta especificava limites, responsabilidades e a necessidade de manter tudo fora de custo emocional para as crianças. Foi o momento em que percebi que o peso da pressão dele começava a recuar diante da minha decisão, do apoio da escola, da advogada e da comunidade que se solidarizava. O dia acabou com a certeza de que a vida se reorganizava, ainda que o preço fosse alto. Não é o luxo que diz quem eu sou eu que defino o que vale manter seguro, os meus filhos. Uma semana depois, eu abro o arquivo provas01.zip na mesa da sala de estudo. Dentro, organizo tudo em pilhas: planilha de gastos, extratos bancários, fotos guardadas, mensagens. No extrato de Jan 2024, a linha Pagamento para Luxo Letada salta aos meus olhos, com o código 415782 gravado ao lado. Não é coincidência. Cada linha aponta para gastos que não deveriam existir sob o nosso teto. Eu comparo com a planilha de controle mensal. As cifras batem, mas o destino não combina com a nossa vida. Acúmulo de evidências de chantagem fica claro neste marco. É dinheiro que sustenta um segredo que pode derrubar tudo. Isso cria uma base para ação legal. Isso mudava a estratégia de defesa agora. À noite, na sala de estar, tento uma trégua temporária com Marcos. Gravei a conversa em áudio. Registro, áudio, conversa 2.av, gravado às 21h02, duração de 3.012s. Ele fala baixo, mas cada palavra empurra o que resta de confiança para a borda. Recusa qualquer plano de manter o luxo mediante pagamentos ocultos. Afirma que não há espaço para trégua e que não vai ceder. A tensão sobe e o abismo entre nós parece se abrir ainda mais. Comente. Você reagiria assim pela família? Madrugada seguinte, na área externa da casa, eu registro uma declaração pública de proteção aos filhos. O vídeo, declaracal-médio.mp4, fica gravado no celular, com a mensagem direta de que não permitirei que ninguém ponha em risco a segurança deles. A publicação é controlada, um lançamento mínimo, sem dramatização, apenas a firmeza de quem cuida. A prática de anunciar a decisão sem rodeios reforça a legitimidade de minha posição e sinaliza que não vou recuar. Isso mudava a reputação pública agora. Manhã seguinte, na bancada da cozinha, eu recebo a confirmação de que a amante foi desligada de qualquer controle financeiro. O print confissal amante.png revela a assinatura Valentina e a data 02/03/2024, um documento que corta a ponte para novas negociações. Com esse passo, o tabuleiro muda de eixo. Agora falamos de justiça prática, de onde vem o dinheiro, de quem responde pelo que foi feito. A pressão externa se transforma em uma rede de ações concretas: acordos, guarda compartilhada, proteção legal. Não vou ceder. A defesa que comecei a montar está ganhando forma. Não é o luxo que diz quem eu sou. Sou eu que defino o que vale manter seguro. Os meus filhos. Agora, 10 dias depois, eu abria o Case Litigation Samples.pdf na biblioteca comunitária. A tela deixava à mostra uma linha de precedentes que poderiam sustentar minhas decisões. Meu dedo seguia cada trecho, marcando com o marcador digital os pontos mais fortes: cláusulas de proteção, prazos, condições de guarda, responsabilidades compartilhadas.
Uma cópia impressa do extrato de gastos repousava dobrada na pasta vermelha de provas, enquanto o envelope com o extrato que encontrei na gaveta de casa ficava guardado no bolso esquerdo do casaco. A leitura deixava claro que a chantagem não era apenas uma questão emocional, era uma manobra que podia ser contida por ações legais simples, reunir provas específicas, descrever padrões de gasto, estabelecer prazos e indicar quem era responsável. Eu anotava números, datas, nomes, cada detalhe que fosse transformar medo em estratégia. Ao terminar, o arquivo ficou aberto por instantes e eu guardei tudo no pendrive que sempre carrego. O silêncio da sala, o ranger da porta de entrada, o cheiro de café no ar, tudo ajudava a converter dúvida em plano. A conclusão era prática. Se eu não agisse, a casa poderia ruir. A visão de futuro que eu não aceitava abandonar começava a ganhar contornos de decisão concreta. Às 15 horas, na sala de reuniões, o advogado Lucas Mendes apresentou a estratégia com a frieza de quem já viu esse cenário numerosas vezes. Ele abriu o contrato, Protecal, família.pdf e o plano, Separacal, guardas. PDF, destacando cláusulas que protegiam crianças e minimizavam danos financeiros. Eu ouvi, anotei e senti o peso de cada palavra, uma linha de ação que poderia evitar o pior. Lucas disse direto: "Isso nos dá margem legal para agir." O documento ficou salvo no drive seguro dele. Meu pendrive ganhou uma cópia, e a versão impressa já estava na pasta de provas de casa. Em seguida, ele mostrou como a guarda compartilhada seria estruturada para reduzir a dependência financeira do marido sem expor as crianças a disputas públicas. Concordei com cada ponto e o silêncio da sala confirmou que o mapa começava a tomar forma. Enquanto falava, o som distante da praça entrava pela janela e eu pensava nos meses que viriam. Menos risco financeiro, mais rigidez de limites, mais possibilidade de justiça prática. Ao final, respirei fundo e confirmei o que já intuía. Não era apenas defesa, era a reorganização da vida familiar em bases legais estáveis. Um leve ruído de passos na calçada lembrou que o mundo continuava, mas aquele caminho já fazia sentido. À noite, no apartamento temporário, reuni as filhas na sala e expliquei a necessidade de mudanças de forma simples, sem drama. Mostrei a nota para filhas. Docs e descrevi a linha do tempo para que entendessem o que viria: médico, extratos, mensagens, decisões legais, tudo com datas claras. Elas ouviram, fizeram perguntas rápidas e, em seguida, buscaram apoio uma nas outras, as mãos entrelaçadas. Dona Rosa, vizinha, permaneceu na presença sem invadir o espaço, apenas observando, pronta para atuar se fosse preciso. Eu disse que não haveria mais planos de luxo que pudessem colocar as crianças em risco e que a gente iria reorganizar a casa, manter a honestidade com as filhas e obter proteção legal. A conversa reforçou o vínculo entre nós e reduziu as dúvidas. Você concorda que proteger crianças exige sacrifícios? No fim da madrugada, subi à varanda para testar a aceitação pública da minha decisão com a comunidade. Gravei o discurso público mínimo, direto, sem floreios, para atrair apoio sem tumulto. A gravação, discurso. Público.mp3 ficou salva, pronta para ser compartilhada caso a rede de vizinhos se mova a nosso favor. O ar frio batia no rosto e eu me perguntava se ainda havia espaço para esperança dentro de tantas mudanças. Marcos reagiu com uma agressão contida, tentando desestabilizar minha decisão, mas eu avancei com o foco na lei e na proteção das minhas filhas. No dia seguinte, os papéis do acordo de separação já estavam prontos. A casa começava a ser dividida pela lei, com a guarda definida e o caminho para uma nova vida traçado. A amante permaneceu isolada pela pressão legal, e o tabuleiro de poder começou a mudar a meu favor. Eu, no entanto, senti o peso de cada passo, cada documento assinado, cada conversa com as mães da escola, cada rumor desmentido. No fim da madrugada, o coração já não tremia. A mente, porém, seguia firme. A verdade tem custo. O custo é pago no presente para proteger o futuro. 3 semanas depois, no cartório da Sé,
Eu assinei o termo de separação com guarda compartilhada e não contestei as dívidas conjuntas. O carimbo pesou na minha mão. O PDF termo separacal cartório.pdf já estava salvo na pasta segura do meu computador, pronto para qualquer revisão. Eu sabia que aquele passo era o único caminho para reduzir o poder paralelo que o dinheiro dele ainda exercia sobre as nossas rotinas. Enquanto o oficial carimbava, a voz da minha filha pedindo água ecoou no corredor. Eu respirei fundo e pensei: isso não é apenas papel, é proteção para o futuro das minhas filhas. Do envelope com a nota confidencial do orçamento da amante, que encontrei na gaveta, guardei tudo comigo até o cartório, dobrando o conteúdo na jaqueta para não chamar atenção. O que se decide hoje muda tudo amanhã. Essa assinatura formalizava uma nova linha de defesa. A decisão, embora difícil, dá a mim o controle que eu não tinha antes. Posso falar, posso agir, não serei apenas objeto da chantagem. Logo no dia seguinte, na escola, sentei com a diretora da instituição e descrevi a situação com objetividade. Precisamos de ambiente seguro para as minhas filhas, sem exposição desnecessária. Entreguei a nota para a diretoria.docx e expliquei como as mudanças reversíveis na escola podem proteger as crianças contra comentários mal intencionados e pressão de colegas. Ela anotou tudo. Pediu que eu trouxesse os nomes das professoras que manifestaram apoio e garantiu reforço de presença na hora de saída. O objetivo era criar uma rede de proteção que não dependesse apenas do peso da minha voz. Outros adultos com autoridade dariam respaldo. A repercussão na reputação mãe-professora pesou, mas o respaldo institucional eliminou o pânico imediato. Coisas simples começaram a funcionar. A secretaria separou uma sala menor para as reuniões com as filhas. O conselho de pais abriu um canal de comunicação para dúvidas. E eu fiquei com a sensação de que a cidade pode acolher famílias em choque, sem que toda a vida tenha que se desintegrar. Naquele fim de semana, no parque, levei as filhas para visitar uma casa de aluguel que parecia adequada para um novo começo. A casa tinha cozinha ampla, quintal pequeno e uma vista para o jardim que parecia promissora. Entramos, toquei as paredes que cheiravam a tinta fresca e registrei tudo na minha cabeça para dar sentido ao futuro. Em seguida, participamos de uma reunião informal com mães da vizinhança que ofereceram apoio prático, carona para as crianças, troca de roupas, indicações de profissionais da área de saúde mental infantil, etc. Tirei a foto do encontro, registro, reuni ao mais. OPG. E guardei com cuidado. O grupo me deu um mapa simples de contatos para emergências, uma lista de mães que aceitariam encontros semanais para dividir as responsabilidades. Eu percebi que o alicerce emocional coletivo não era apenas conforto, era um plano de contingência que poderia sustentar minhas filhas quando eu não pudesse estar 24/7 ao lado delas. A vida não prometia luxo, prometia segurança e rotina previsível. Madrugada na varanda, eu pratiquei um discurso público mínimo para derivar apoio à comunidade sem parecer que imploro. Gravei em gravação, discurso, público.mp3. Tentei manter a voz firme, sem reatividade, apenas factual, para não alimentar boatos. Ao revisar o áudio, observei algo mais. Uma folha solta na mesa com contatos que não batiam com as explicações dele, nomes que não faziam sentido na nossa narrativa, datas de viagens que pareciam falsos códigos. Não era prova definitiva, mas era uma pista de que ele tinha uma rede além do que eu via. A assinatura da separação, a reunião com as mães e a gravação sinalizavam o início de uma rede de apoio estável que eu poderia confiar. No bolso da jaqueta, a folha de papel assinada, com o canto marcado, servia como lembrança concreta de que o peso da decisão não voltaria atrás tão cedo. A verdade começava a se dividir em partes, cada uma com peso próprio. E você, arriscaria tudo pela segurança de seus filhos? A verdade tem custo. O custo é pago no presente para proteger o futuro. 2 meses depois, a advogada ligou. Dizia que a separação começava a abrir caminho para a divisão de bens. O acordo, divisão, bens, tom PDF, já estava na pasta do processo.
O documento listava imóveis, dívidas e quem ficaria com cada item, com uma linha explícita sobre a casa, o carro e as contas conjuntas. O tom dela era direto. Qualquer movimento formal poderia reorganizar quem pagaria as parcelas, quem ficaria com a casa, quem assumiria as responsabilidades. Se eu não reagisse, o cenário se tornaria irreversível para meus filhos e para o nosso lar. O risco não era apenas financeiro, era a reputação e a estabilidade que eu ainda precisava manter. Eu percebi que não era apenas uma briga entre dois adultos, era sobre manter a proteção das crianças sob pressão real. À tarde, na praça central do condomínio, eu me sentei com as provas que começavam a configurar a narrativa de proteção da família. Reunimos as testemunhas que aceitavam falar em meu favor: Dona Rosa, a vizinha observadora, uma professora da escola que acompanhava o conflito, e duas mães da turma que ouviram as conversas sobre o caso. O documento Testemunhas Apoio.pdf foi assinado ali, pelos presentes, antes mesmo de eu falar. A legitimidade da minha versão ganhava corpo na voz de quem já viu nossas rotinas desmoronarem. O efeito foi imediato. Minha reputação começou a se sustentar entre quem me observava de longe. O custo político da minha resistência ganhou peso menor que o custo de ceder à chantagem. Eu já não tentava manter todas as peças em segredo. O apoio público passava a ser uma âncora real. Comente. Você aceitaria esse preço para proteger as crianças? À noite, no apartamento temporário, Mariana me entregou uma correspondência que parecia indicar uma nova vida financeira estável. O envelope trazia o rascunho de um plano. PL, ano, novo. Futuro.docs. Com datas e depósitos pensados para um começo sem o peso da casa antiga. Eu li em voz baixa. Abrir mão de certos luxos poderia manter o básico estável para as crianças e evitar que a chantagem nos empurre para um show de sobrevivência. O sinal não era apenas esperança, era um caminho concreto para sair do ciclo de pressão financeira. Esse movimento, se confirmado, mudaria tudo. Não dependeríamos apenas de decisões legais, mas de escolhas que alterariam nossa rotina de agora em diante. Madrugada na varanda, eu verifiquei mensagens antigas da amante e os contatos do marido que apareciam no arquivo Rede Contatos Marcos.pdf. Era mais do que uma lista de nomes. Era uma teia que sustentava a chantagem, conectando fornecedores, contatos legais e acordos informais que eu não imaginava existir. A revelação mostrava que não era só Marcos envolvido. Era um sistema que permitia que as promessas de luxo camuflassem dívidas e mentiras. O peso da descoberta me deu clareza para agir com firmeza. Precisava de apoio institucional, de provas sólidas e de um plano claro para separar o essencial do restante do jogo. Voltei a conversar com as minhas filhas de forma simples, para que entendessem que alguém pode ter poder, mas não pode usar crianças como moeda. E então, às 22h10, a advogada enviou ao cartório o rascunho do acordo de divisão com o protocolo 2025-0715. O caminho para a partilha ficou claro. A verdade tem custo. O custo é pago no presente para proteger o futuro. Agora, no conselho escolar, eu apresento o protocolo de apoio aos filhos e à família diante da crise pública. 3 meses depois da primeira explosão de pressão, a escola se tornou a âncora. O documento, arquivado como protocolo, apoios, escola.pdf, já está na pasta compartilhada do escritório. Orientação psicológica para as crianças, reforço pedagógico, contato direto com a assistente social da rede, e um caminho claro para acolhimento das famílias afetadas pela chantagem. A diretora lê em voz baixa. Eu explico cada ponto com objetividade, sem melodrama. O som de passos na calçada atravessa a janela da sala. Alguém se aproxima, alguém recua. A mensagem é simples. Proteger as crianças vem antes de qualquer orgulho. No fim, o protocolo fica à vista de todos, pronto para ser acionado ainda hoje, se houver necessidade. A linha que separa o medo da decisão é a entrega prática de suporte, não promessa vazia. Na mesma semana, a advogada revela que já existe um acordo de separação definitivo em mãos. O papel acrescimo acordo.
PDF chega impresso, com assinatura digital e carimbo de data no canto superior direito. Ele define guarda compartilhada, divisão de bens e uma salvaguarda financeira mínima para não depender do marido. Eu verifico cada cláusula com a autoridade necessária. Não há espaço para ambiguidades. A equipe jurídica explica que o acordo evita novos ataques financeiros e protege as crianças de impactos maiores. No meu ouvido, a voz da advogada sintetiza: é o caminho menos traumático para reduzir danos. Eu escuto, anoto, confirmo com um único aceno. Enquanto isso, o arquivo fica trancado no drive seguro do escritório, com backup externo. Se alguém perguntar o que isso muda, eu digo: muda o poder de decisão dentro de casa, a possibilidade de reconstruir sem depender da chantagem. E se você lê esse relato, talvez sinta o peso dessa mudança. Se você concorda com essa linha de proteção para as crianças, deixe um like. Mais tarde, no fim de semana, seguimos para o parque e para o que vem depois dele. A vida que começará sem o peso do casamento luxuoso. Helena e as filhas visitam uma casa alugada para o novo começo. O registro, visita, casa, família, um RPG. Registra o momento em que elas alinham espaço, cores e a promessa de estabilidade. A casa não tem ostentação. Tem a luz que entra pela janela baixa, uma cozinha simples, um pátio sem cercas altas. As crianças observam cada detalhe, perguntam sobre quanta coisa levarão, o que fica, o que se muda de vez. O registro serve como prova de que a decisão não é apenas emocional, é prática, é vida que se organiza. Enquanto caminhamos até a varanda, outra surpresa surge. O apoio da vizinhança começa a se transformar em rede de proteção. O casal de vizinhos que antes cochichava por trás de cortinas agora oferta ajuda prática, banco de alimentos, transporte, acompanhamento escolar. O sentimento que fica é de que a comunidade pode sustentar o novo caminho sem a necessidade de rupturas dramáticas demais. O que nos resta é estruturar essa nova rotina, com passos firmes e evidências claras. À noite, eu redijo a carta final para a amante, explicando que o passado não volta e que a prioridade é a proteção da família. A carta: Fim, amante. Textê é concisa sem rancor, mas com firmeza. Não acabaremos com o que já conquistamos para as crianças, nem aceitaremos mais tentativas de desequilibrar a nossa casa. Ao ler a carta, o tom é decidido, quase burocrático, para evitar qualquer reação impulsiva. O peso dessa decisão recai sobre meus ombros com a mesma gravidade de quem fecha um contrato definitivo. A casa fica em silêncio. Apenas o freio de uma roda que gira sem pressa na rua, como se o presente exigisse uma respiração lenta antes do próximo passo. Não há mais espaço para a antiga intriga. O futuro precisa de clareza, de limites, de caminhos legais que garantam a segurança dos meus filhos. Não há volta para o que foi, mas há caminho para o que vem. No cartório, o carimbo final caiu sobre o papel. A sala respirou comigo, o som do vidro entreaberto flutuando no ar frio. 6 meses depois de tudo, a assinatura deixou claro o que seria o rumo dali em diante. Guarda compartilhada, divisão de bens, cláusulas simples que não cabem em promessas. O termo ficou tombado na bancada, o funcionário repetindo cada linha como se pudesse selar não apenas documentos, mas o destino das crianças. Na minha mão, a pasta azul ganhou peso. Dentro, o Diário Familiar 2025. PDF ficou visível, aberto na página de hoje, onde a última linha tempestuosa falava de mudança de casa para manter a estabilidade. A foto da fachada antiga, que um dia foi palco de sorrisos, desceram para uma gaveta, como quem guarda cartas para não ler novamente. A consequência foi prática. Tudo que antes dependia de humores, agora depende de regras. O dinheiro, a pressão, o luxo, tudo precisa de contrato, não de desejo. O ambiente ficou mais seco, como se a gravidade da decisão tivesse filtrado o ar. Pensei no peso que eu carregava há meses, a sensação de estar entre uma vida de aparências e outra de responsabilidade. A assinatura não resolve tudo,
mas define um contorno claro para defender as crianças. E ali, entre carícias do vidro e o tilintar do registro, comecei a ver como a casa poderia manter-se mesmo sem o que parecia inabalável. Mais tarde, na prefeitura, levei o certificado, registro, residência. PDF para a janela do atendimento. O carimbo confirmou o novo endereço. Rua das Acácias, 112, Bloco B, apto 34. Não parece grande coisa, mas é o que sustenta escola, médico, contas, correspondência. Sem esse papel, cada serviço duelava com a incerteza. Quem paga, onde moramos, qual endereço consta no cadastro da família. O documento chegou lavado de chuva, passado entre minhas mãos com o peso de uma chancela que não admite contestação. A regularização não é apenas um papel. É a garantia de que a vida fora da casa antiga começa a ter um rumo visível. De repente, somos apenas uma família com endereço estável, não um projeto de luxo com data de validade. O silêncio que se seguiu dentro da sala de atendimento soou como confirmação. A vida mudou de dimensão e a cidade passa a conhecer a nova versão de nós. A casa não é mais fantasia, é raiz, é território, é protocolo que sustenta tudo o que vem pela frente. Na tarde, o telefone tocou. Era a amante. A voz atravessou a sala sem pedir licença. Ela reconhece a falha, admite a chantagem, afirma que tudo era uma manobra para manter o padrão de vida. A gravação, liga a cal, amante, registro.mp3, ficou salva no meu celular, horário gravado, 21h15. A revelação não derrubou apenas uma imagem pública, derrubou a ideia de que tudo poderia continuar sob segredo. A reputação, antes flutuante, tornou-se uma fila de ações a tomar, provas, decisões, passos legais. Não houve demonstração de rancor. Houve pragmatismo. Mantive a voz firme. Expliquei rapidamente às filhas que aquilo não mudaria nossa direção. Apenas nos obrigava a agir com mais clareza. A partir daquele momento, qualquer negociação com o marido não passaria pela chantagem, mas pela linha dura das evidências. Qual é o preço que alguém aceitaria para proteger os filhos? Eu não procurei mudar a pergunta. Apenas respondi com ações concretas, marcando o compasso da próxima jogada. À madrugada, na varanda, a cidade dormia sob uma tela de sombra. O feixe de luz do poste atravessou a cortina e caiu sobre a pilha de papéis na minha mesa. Uma imagem de decisão que não desaparece. Na tela do celular, a rede. Contatos, marcos.pdf. Revelava ligações ocultas, contatos que funcionam como alavancas para o que foi feito e o que ainda pode ser exigido. Entre os registros, encontrei uma pasta com documentos de posse de imóveis em outra cidade. Não é coincidência, é pista. Ativos que o marido usou para manter o controle. A casa antiga vira rascunho de uma outra vida e cada prova aponta para o caminho legal que nos sustenta agora. Enquanto as crianças comentam sobre a nova escola, eu fecho a janela e penso no que ainda pode surgir. Provas, testemunhas, decisões que não voltam atrás. A noite não promete milagres, prometia apenas uma chance de justiça prática. A verdade, no fim, se revela em números, datas e ações que não podem ser desfeitas. A verdade tem custo. O custo é pago no presente para proteger o futuro. 1 ano depois, a casa familiar respira de outra forma. A cozinha volta a ter o cheiro simples do café da manhã, sem o peso das ameaças que já não martelam as paredes. Eu organizo a bancada, arrumo as contas na mesa, verifico as mensagens que ainda chegam de tempos em tempos. O diário Familiar 2025.pdf permanece aberto na pasta Evidências Parte 10, como registro de tudo que passamos até aqui. Ele mostra dias marcados por decisões objetivas, pagamentos ajustados, provas reunidas, contatos legais e passos que não voltam atrás. A foto daquelas semanas de tensão fica no canto do monitor, mas hoje é só lembrança de um ponto de virada. A casa não treme mais quando chega a fatura. Ela fica firme porque escolhemos não reagir com impulso. As meninas ajudam sem pedir elogio. Eu olho para cada uma delas e sinto o que não cabe em palavras. O que parece derrota pode virar método. Dona Rosa continua por perto. Lucas envia mensagens curtas com status das providências.
Ana Rita confirma que permanece ao meu lado. Repasso os recibos, releio as planilhas, registro cada decisão tomada. A mudança não é apenas financeira. É a confiança de que a nossa rotina pode ser simples e suficiente quando a prioridade é a segurança das crianças. Se o mundo acreditar que luxo é proteção, eu sei o que mostramos agora. Proteção real é ação concreta, não promessa. E olhando aquela rotina estável, percebo que o meu fôlego já acompanha o ritmo da casa, não o barulho de um possível colapso. Na noite do aniversário de casamento, estabelecemos um rito simples, sem ostentação, para marcar o novo começo. Em silêncio, assinei o documento denominado Ritual Novo Compromisso, do PDF, e guardei-o na pasta Evidências, parte 10, como prova definitiva de que não voltamos atrás. Não houve festa com convidados, houve um pacto escrito, com palavras curtas e claras. Manter a casa, proteger as crianças, recusar qualquer tentativa de chantagem. As minhas filhas observaram, seguraram as mãos uma das outras e eu disse, sem floreios, o que precisava ser dito. Seguimos com responsabilidade, sem abrir espaço para que o luxo financie o medo de perder tudo. O PDF funciona como prova de decisão, data registrada, assinatura que sela o acordo. Naquela mesma semana, a minha confiança mudou de tom. Não é mais reagir ao ataque, é planejar passos que antecipam riscos. O ritual não apaga o passado, mas o transforma em uma linha de partida para o futuro da família. E no fim daquele dia, cada uma das meninas soube que a nossa casa não depende de alguém que tente nos dominar. Depende do nosso compromisso com a verdade. Se perguntarem como estamos, eu digo: fortes, com planos, prontos para o que vier. 1 ano e meio depois, na escola, eu apresento um passo concreto para haver proteção. O projeto Apoio Famílias ZIP. Levo as propostas para a diretoria, organizo roteiros de convivência, contatos legais e guias práticos para famílias em situação semelhante. O objetivo é claro: construir uma rede de apoio que não depende de favores, mas de ações compartilhadas. Apresento para aproximadamente 20 famílias. Cada uma leva para casa uma ficha de passos simples para evitar chantagens futuras e para apoiar crianças que enfrentam situações parecidas. A diretoria concorda em adotar o protocolo como parte das ações da escola, e a partir dali começam as reuniões semanais na comunidade, com mães que trocam experiências, tabelas de custos e uma linha direta para a orientação rápida. A reputação da minha família cresce não pelo que falamos, mas pelo que fazemos. Cada assinatura em documentos, cada mudança de endereço, cada conta aberta aparece como peça de uma vida que se reorganiza sem esconder nada. A nova planilha de gastos, visível na tela, mostra queda nos incidentes de coerção financeira. E nas conversas com as minhas filhas, fico firme. Nossa história não é sobre vingança, é sobre proteção. Elas veem que a mãe não volta atrás quando a segurança delas está em jogo. Fim de semana. No silêncio da sala de estar, eu apresento a visão de futuro baseada em valores familiares para as minhas filhas. Mostro o vídeo Video Vision Família. E MP4 no notebook, com um roteiro simples. Estudo contínuo, casa estável, honestidade como base de tudo. As meninas assistem, silenciosas no começo, depois compartilham olhares de compreensão. A reação da casa é de apoio silencioso, mas perceptível. Um aperto de mão entre nós, um sorriso contido, um suspiro que não pede nada além de seguir em frente. Antes de encerrar, eu falo com elas o que sempre esteve na minha frente. Não há glamour, apenas responsabilidade. E para medir o peso do que vemos, a plateia, na verdade a nossa própria rede de apoio, percebe que estamos prontos para sustentar a decisão que tomamos. No sábado, recebo a confirmação de que a amante não tem mais controle financeiro e que o caminho se abriu para a justiça prática. Não é uma vitória de símbolos, é a mudança de eixo que transforma a nossa vida. No meio de tudo, eu pergunto às minhas filhas: com esse futuro que construímos, o que mais queremos para nós? E, ao som de passos na calçada, percebo que a resposta não precisa de glamour,
basta o acordo interno de que estamos seguros. Não é o luxo que sustenta a nossa casa, é a verdade que dá senso ao que vem pela frente. O final desta parte chega com uma linha simples, mas carregada de evidência. O preço da verdade não é apenas o que se paga, mas o que se aprende a honrar no futuro.